Olá! Neste nosso vídeo estaremos lidando com outros dois phrasal verbs ou frases verbais que são extremamente comuns e importantes na vida inglesa ou na vida onde falamos efetivamente o inglês com frequência, que é o carry on e também o outro phrasal verb put off. Muito importante compreendermos que carry on, put off ou qualquer outro phrasal verb são, na realidade, frases que expressam uma ideia mais complexa, sendo compostas por palavras individuais que possuem significados distintos. Então, se você, por exemplo, tem a palavra carry on, que é um dos phrasal verbs que vamos estar lidando hoje, carry é usado de forma individual e on também, eles possuem significados diferentes, mas quando você os coloca juntos, você percebe que um terceiro e mais complexo significado é expressado. E, portanto, é isso que nós vamos estar lidando aqui. Então, vamos lá. Antes de tudo, um verbo frasal é um verbo composto por um verbo principal juntamente com um advérbio ou preposição, ou ambos. Então, lembrando, naquele exemplo que eu dei de carry on, você tem carry, que é um verbo, e on, que é uma preposição. E temos phrasal verbs que são compostos por preposições e advérbios. Vamos estar lidando com eles aqui também. Continuando. Normalmente, seu significado não é óbvio tendo em vista os significados das palavras individuais que os formam em si, mas essas palavras juntas em uma frase formam uma nova ideia. Então, começando pelo carry on, como já dito. O verbo frasal to carry on tem vários significados. Então, o primeiro aqui seria o significado de estar fazendo algo. Então, to carry on doing something ou to carry on with something significa continuar fazendo algo. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Sorry, I interrupted you. Carry on, please. Ou seja, continue, por favor. You will put on some weight if you carry on eating fast food. Ou seja, você vai ganhar peso se você continuar a comer fast food. E por último, I want to carry on with my business idea. Ou seja, eu quero continuar com minha ideia de negócios. Então, carry on pode ser interpretado, trazendo uma tradução livre para o português, com o sentido de continuação. Continuar, não é? Existe, inclusive, um meme que você vê na internet e que ele tem como origem a Segunda Guerra Mundial, que é carry on, ou melhor, agora eu me lembrei, é keep calm and carry on. Você tem keep calm, ou seja, continue calm, e carry on, continue com sua vida. Isto foi um slogan criado pelo governo britânico para uma possível invasão nazista na Segunda Guerra Mundial, quando eles estavam ali em combate direto com os alemães. Foi definido que se houvesse efetivamente uma invasão alemã na ilha, que hoje é a Grã-Bretanha, na época também, você, na realidade, teria o governo local colocando esses posters ao longo da cidade ou das cidades para que as pessoas se mantessem motivadas e calmas, mesmo com a circunstância que estavam. E, portanto, isto foi um pôster que não precisou de ser usado, felizmente, mas depois ele se tornou um slogan que é utilizado por marcas famosas e até mesmo se tornou um meme na internet. Mas, ao menos agora você sabe que, primeiramente, esta é a origem desta frase que todo mundo ou em outro momento viu na internet, que é keep calm e carry on, e também sabe que carry on é um phrasal verb, ou verbo, ou frase verbal. Então, vamos continuar. Temos o carry on também significando a ideia de se mover, ou seja, carry straight on until you see the red building, ou seja, continue bem reto, bem à frente, até você ver um prédio vermelho. To carry on something também significa fazer parte ou participar de um determinado trabalho ou atividade. Então vejamos. It was so noisy there that it was difficult for us to carry on a conversation. Ou seja, estava tão barulhento ali que era difícil para nós continuarmos ou fazermos uma conversa, ou termos uma conversa. Então, de fato, aqui temos o carry on sendo usado para indicar o ato em si de conversar. To carry on a conversation, ou seja, para se ter uma conversa. Temos o carry on about, e aí temos o about sendo o elemento principal aqui, significando
que você está com um entusiasmo avassalador sobre algo. Ele é este phrasal verb em particular, mais usado no inglês falado do que escrito. Tudo bem? Tendo isso em vista, vejamos este exemplo. I wish my friends would stop carrying on about their trip. Ou seja, eu gostaria que os meus amigos parassem de ficar falando sobre a sua viagem, ou ficar falando de uma forma tão entusiasmada ou tão frequente sobre a sua viagem. Novamente, isso aqui é bem mais informal, mas também é uma coisa que você pode escutar, tudo bem? Agora, temos um outro phrasal verb, que também é o foco desta aula, que é o to put off. E ele, como qualquer outro phrasal verb, tem vários significados. Vejamos aqui então o primeiro. To put off something, ou to put something off, or to put off doing something, significa deixar de fazer algo porque há um problema ou você simplesmente não quer fazer esta coisa neste momento. Então vejamos aqui o exemplo. The game has been put off until tomorrow because of bad weather. Trazendo então aqui para a tradução no português, temos o jogo foi adiado para amanhã por conta de mau clima, de mau tempo. Um outro exemplo. I've been putting off work on my thesis because I'm never in the mood. Ou seja, eu tenho enrolado, eu tenho me atrasado, eu tenho deixado para depois o trabalho na minha tese, no caso tese de mestrado, porque eu nunca estou com a cabeça para fazer isso, porque eu nunca estou in the mood, ou seja, com o ânimo, com a realmente cabeça para fazer essa atividade. Uma outra variação de put off é colocar alguém nessa situação, ou seja, to put somebody off. Ou put somebody off doing something. Significa você fazer, ou melhor, significa alguém ou algo fazer você não gostar de uma determinada circunstância. Ou lhe fazer querer não fazer o que você tem que fazer. Então vejamos aqui o exemplo. Don't let his humor put you off. He is a nice guy actually. Ou seja, não permita que o humor dele te atinja, te de fato chateie. Ele é um cara legal na realidade. Um outro exemplo. I don't want my fears put you off finding a job in another state. Ou seja, eu não quero que os meus medos te desmotivem a encontrar um trabalho em outro estado. Então, put you off tem esse sentido de desmotivação, tem esse sentido de lhe fazer parar de fazer algo, ou te desengajar de algo, ou simplesmente te fazer não gostar de algo ou alguém, como vimos aqui no primeiro exemplo. Tudo bem? Continuando. To put somebody off significa fazer alguém esperar porque você não quer se encontrar ou falar com ele ou ela neste momento. Ou seja, ficar de fato deixando a pessoa esperando muito. Vejamos esse exemplo. If my brother calls, put him off as long as possible. Ou seja, se meu irmão ligar, o enrole o quanto possível. Ou seja, o segure, não deixe ele falar comigo o tanto quanto possível. Tudo bem? Ou simplesmente fale que depois você vai ligar ou algo do tipo. Mas não permita, o máximo que você conseguir, que ele se contate comigo. Tudo bem? Agora, to put somebody off something significa tornar difícil para alguém prestar atenção no que está fazendo. Então vejamos. It puts me off when you're listening to music while I'm talking to you. Ou seja, me irrita, me incomoda quando você está escutando música enquanto eu estou falando com você. Então, de fato, você tem essa sentença falando que torna difícil eu interagir com você estar escutando música enquanto eu falo. Perfeito. Tendo isso em vista, temos aqui uma revisão destes phrasal verbs igualmente. Obrigado.